Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jason Moraes. Pessoal, tô aqui com esse homem aqui, o Célio. Ô, Célio João Pires! Como é que vai? Tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Tudo bem. Então, o Célio é um homem que veio morar no sítio. Isso. Quanto tempo faz que você tá aqui? Aqui já estamos há 10 anos morando na fazenda, aqui na Fazenda da Lua Cheia. A gente já curte a fazenda aqui há 16 anos. Acho que vamos por aqui, por baixo. 16 anos que... E aí 10 anos você veio pra cá de verdade? Vim pra cá de verdade. Aposentei-me e vim pra cá, curtir a fazenda com o compadre, com a comadre, fazer minhas pesquisas aqui na fazenda. Né? Então foi um lugar bem tranquilo, tem internet, a gente faz o que precisa, a biblioteca está aqui. Então é um momento bem tranquilo para pesquisa, que é o meu hobby, dedico isso já há 40 anos, paralelamente à minha profissão de bancário aposentado. Bancário aposentado que aí quando se aposentou se dedicou mais na questão da pesquisa. Exatamente. Assim, você trabalha, estuda durante muitos anos, se você guardar isso só para si não tem graça, né? Então a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, que é justamente o que eu venho fazendo já há alguns anos, aí, fazendo palestras, escrevi livros, estou revisando, tenho outros livros na fila, né? Para a gente poder compartilhar o que aprendeu. Acho que é importante a gente contar as histórias de uma maneira, no caso, de uma maneira mais científica, né? Oh, que show de bola. Pois é, como que você chegou nesse assunto que nós vamos falar aqui hoje? Na verdade, o assunto básico foi se Deus existia ou não. Né? Para isso, você precisa de uma série de outros temas. Nossa, antes, que já vou perguntar. Antes disso. Pergunta forte. Então, o dilúvio faz parte da cosmovisão bíblica, né? Em que a Terra foi destruída por uma grande catástrofe. E você confirmando o dilúvio tal qual está lá relatado, você dá credibilidade ao texto bíblico. E por consequência, você pode dar credibilidade à questão da existência de Deus, de um Criador do mundo, do Criador das estrelas, da vida na Terra, enfim, né? Olha só. Então o dilúvio é um capítulo desse trabalho de projeto de pesquisa, que são 23 capítulos. 23 capítulos. Então, vamos perguntar. Pessoal, nós vamos falar do dilúvio aqui nesse vídeo. Porque aproveitar todo esse teu conhecimento aí, compartilhar com os nossos seguidores aí. Então, a primeira pergunta: como era o mundo antes do dilúvio? O mundo antes do dilúvio era um mundo tropical. Hoje a gente está no inverno, né? Os dias muito frios, muito chuvoso. O mundo antediluviano não tinha chuva. Tá? Era um mundo que não chovia, que era quente. Era tropical, de polo a polo, da Antártida ao Ártico, né? O vento era só uma brisa, não era um vendaval, não existia as calotas de gelo que a gente tem hoje na Antártida e no Oceano Ártico, nem na Groenlândia, nem nas geleiras de montanha, nada disso existia. Não existiam montanhas tão altas como tem hoje, né? Era tudo mais suave. A Bíblia descreve o continente original como Éden. Planície, ela vem do acadiano, é de nu, que significa planície, pradaria, coxilhas aqui na coxilha, né? Um terreno mais suave, obviamente com algum declive em longas distâncias, porque você tinha um grande rio que corria todo esse grande continente, que seria a união da Ásia, da África, da América do Sul, América do Norte, Antártida, Oceano Ártico. E naquilo que é o Atlântico hoje, era continente também, não existia aquilo que a gente chama de Oceano Atlântico. Era uma área única de terra, então era uma área imensa de terra. Provavelmente mais de 70% do mundo antigo era terra seca, não era oceano. Hoje 75% é oceano e 25% é terra seca, terras emersas, né? Era um mundo tropical, como disse, não chovia porque tinha uma pressão atmosférica maior, o nível de oxigênio era bem maior. As pessoas se curavam mais rapidamente, porque era uma atmosfera bastante oxidativa. Hoje em dia, inclusive, fazem cirurgias em câmeras bariométricas, porque facilita a cicatrização, agiliza a cicatrização. Então, o mundo antigo era dessa forma. Nossa, que coisa! Um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Como era um mundo muito quente, tipo floresta amazônica daria uma ideia. Então ele era um mundo com imensas florestas, com uma fauna riquíssima, uma flora riquíssima. Hoje a gente tem uma quantidade muito pequena de fauna
e flora no mundo. A maioria foi extinta. Se você olhar nos livros de biologia, que trata, nos livros de biologia, a gente tem lá 6 extinções, 6 grandes extinções. E o mundo daquela época era muito rico em vida, de todos os tipos. Por exemplo, uma parte da extinção levou quase 90% da vida marinha, foi extinta. O que sobrou são os 5% que diversificou no que nós temos hoje. Então você tinha muitos gigantes. Por que tinha gigante? Porque a atmosfera era diferente, a alimentação era abundante, então você podia crescer até o limite em que o Criador havia estabelecido. Então os animais, os dinossauros, que são os grandes animais, temos os elefantes, os mastodontes, as grandes baleias, né? Os grandes animais marinhos. Era possível porque havia uma alimentação muito abundante e o clima era diferente, não era um clima mais rústico. Hoje nós estamos num clima rústico, frio, calor, deserto, incêndios. Naquela época não tinha nada disso, era bem diferente. O que foi o dilúvio relatado pela Bíblia? Deus decidiu e julgou aquela humanidade porque aquela humanidade era muito malévola. Malévola mesmo. E eles viviam séculos. Então imagine pessoas malvadas fazendo maldades por séculos e fazendo requintes de maldade durante esse muito tempo. E ele veio, viu que isso não era possível se manter, ele tinha um plano para a Terra, como continua esse plano ainda, isso está lá no texto bíblico, quem for cristão pode ir lá ver esse tema. Eles não podem ficar assim, vou começar de novo. Né? Aí escolheu Noé, que era um homem, agricultor. Obviamente ele devia ser um gigante, bem maior que nós é que estamos diminuindo de tamanho, de intelecto. Né? Diz, olha, precisamos fazer uma arca para você levar os animais e as pessoas que quiserem ir. Né? E o mundo tem 120 anos de prazo para isso acontecer. E ele trabalhou nesse período fazendo uma arca. A arca o pessoal representa muito nos livros que a gente vê, principalmente para crianças, que adulto não dá bola para o dilúvio, deveria dar. Né? Como se fosse um barquinho pequeno. Mas a arca é uma coisa imensa. Se eu utilizar o côvado, que o côvado é a medida desse ponta do dedo à ponta do cotovelo. Normalmente era a medida do braço do rei. O côvado sumério tem 117 centímetros. Então o sujeito, o rei sumério, devia dar uns 4,5 metros a 5 metros de altura. Então nessa medida a arca teria 350 metros de comprimento, ou seja, iria para lá naqueles árvores, aqueles eucaliptos, né? Começa lá, iria, aqui não dá para ver, mas iria para além dos piquetes da mangueira. Né? Então é uma coisa gigante. E por que Deus fez isso? Para começar novamente. Então precisava de uma embarcação que trouxesse representantes de seres vivos daquele momento, da terra antediluviana, para serem vivos para o lado de cá, para começar a repovoar o planeta novamente e trazer humanos junto. Então isso que foi feito. Então o dilúvio tecnicamente é chamado um evento de extinção em massa, em escala planetária. Não é uma enchente local que mata e destrói ambientes. Né? Ele foi uma enchente, efetivamente, flood é uma enchente, né? Dilúvio, planetário. Sim, mas de onde que veio essa água toda? Para cobrir. O pessoal, como é que cobre o Everest com 8 km e 860 metros de altura? Não existia o Everest. Era tudo plano, tudo mais plano. Então se você subisse algumas centenas de metros, as águas, você cobriria as terras emersas do mundo inteiro. Tá? E foi isso que aconteceu. Como é que Deus começou isso? Ele começou isso com uma chuva de asteroides. Todo mundo sabe, lê e vê filmes e vídeos e documentários de que um asteroide matou os dinossauros e aquela fauna daquele tempo, né? Mas não foi um, foram mais de 900 impactos. Por que sabemos disso? Porque existem as crateras de impacto. O pessoal já confirmou mais de 200 crateras de impacto. Tem mais 130 que precisam de confirmação geológica. E por que de confirmação? Porque o pessoal tem que cavar quilômetros na rocha, em vários pontos, para ver que naquela região a rocha foi triturada com impacto, formou uma bacia enorme. Você tem camadas sedimentares em forma de bacia. Bacia mesmo, como se fosse um pires, né? Meu nome? João Célio João Pires. Célio João Pires. Então é uma bacia mesmo. Então quando o dilúvio aconteceu, ele acabou soterrando essas crateras, a maioria delas, né? Que são mais de 600 que estão soterradas, mas o pessoal já descobriu porque dentro delas normalmente tem petróleo e gás.
Tá? Porque daí formou aquele imenso buraco. Tem crateras com 28 quilômetros de profundidade. E, tipo assim, 300 quilômetros de diâmetro. Tem crateras no Canadá que estão submersas em terrenos sedimentares e tem 1.200 quilômetros de diâmetro. Então, o asteroide que impactou ali tem 100 quilômetros de diâmetro. Olha só, 100 quilômetros. Tipo daqui a Campos Novos, o tamanho da pedra. Meu Só que Deus. ela vem a 40 quilômetros por segundo, pelo menos, é uma detonação Meu Deus. gigante. Então, a vida que não foi vaporizada no impacto dos asteroides foi trazida na Arca. E aquela que não sobreviveu acabou morrendo afogada. Os que escaparam dos Foram impactos, 900 asteroides mais de 900. antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Antes do Porque, dilúvio. na realidade, começou o dilúvio. Aquela chuvarada toda foi justamente resultado dos impactos dos asteroides, que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Acertou a Lua, acertou Marte, acertou o planeta Vênus, acertou o planeta Mercúrio, encheu de crateras. É uma chuva que passou por aqui. Deus deve ter direcionado naquele momento para começar esse processo. Os impactos dos asteroides levaram a rupturas de crosta. Essa coisa sólida que a gente acha é rocha, né? Aqui é basalto, basicamente, que é o basalto que está em cima do granito. A crosta continental normalmente é feita de granito. O granito é aquela pedra que a gente faz as pias da gente, as pedras de banheiro, aquelas pedras bonitas, são tudo, tem de todas as cores. Então, o continente é feito de granito. Então aqui tem um derrame de basalto em cima de uma camada de granito. Tá? De onde que veio isso? Ele veio debaixo da crosta do manto terrestre. Ele vazou, a Terra rachou. Por exemplo, onde que é o Atlântico hoje tem uma rachadura com mais de 13 mil quilômetros. Ela pega lá do Polo Norte, lá na Islândia, e vai até a Antártida. E ali vazou basalto. Aqui nós temos um vazamento, uma ruptura enorme, no Paraná, que derramou por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, acho que vai até na Patagônia, que deu 1,5 milhão de quilômetros quadrados dessa rocha preta que a gente chama aqui pedra-ferro, né? Que na realidade é basalto. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Só que o basalto, quando vaza, ele tem vapor d'água no seu conteúdo, ele tem moléculas de água, de H2O, né? Não é água líquida, tem moléculas. Quando ele sai quente para a atmosfera, faz aquela fumaceira, e essa fumaceira, grande parte dela é vapor d'água. Entraram em erupção simultaneamente mais de 24 mil vulcões. Hoje eles estão submersos nos oceanos, tem muitos vulcões externos ainda nos continentes já extintos, tem alguns ativos que fazem um estrago durante a erupção. E as emanações dos vulcões, aquela fumaceira, normalmente tem até 60% daquilo é vapor d'água. Então você coloca 24 mil vulcões em erupção, jogando vapor d'água na atmosfera. Você tem ruptura de crosta, essa do Atlântico tem 13 mil quilômetros. Porque ela se une com a outra ruptura que circulou o planeta, está a 65 mil quilômetros de comprimento. Então você tinha, diríamos, fontes do grande abismo, como a Bíblia fala, né? Elas borbulhando água, que não existia no oceano original, ele aumentou o nível do oceano original. Impactos de asteroides no oceano gera tsunamis. Eles calculam que o impacto lá de Chicxulub, que destruiu os dinossauros, segundo a teoria aceita, ela podia chegar até 1,5 km de altura, a onda. Olha só. A mais de 300 km por hora. Então você tem uma onda gigante entrando mais rápido que um carro de Fórmula 1, continente adentro, varrendo o continente. Tá. Já para nós pegar o gancho, quando que aconteceu o dilúvio e quanto tempo durou? Seguindo nessa linha. As pessoas normalmente porque lembram... já foi muito... Já pensei aqui por quando, né? Quando? Vou responder primeiro quanto tempo durou. A Bíblia relata 1 ano e 17 dias, 377 dias, para ser mais preciso, desde que Noé entrou na arca até quando ele saiu da arca com os animais, dá 377 dias. O período de chuva catastrófica durou 40 dias, aí a chuva cessou, tá? Mas as águas continuaram subindo, porque as fontes do grande abismo continuavam jorrando vapor, só que daí já submersas, né? Jorrando vapor que se transformava em água líquida. Esses jorros vulcânicos de água, gases e minerais acabou gerando aquilo que a gente chama hoje de pré-sal. As grandes minas de sal, gema que o pessoal recolhe no mundo, tipo aquele sal do Himalaia, aqui na América do Sul, na costa do Brasil, nós temos o pré-sal, que abaixo do pré-sal se tira petróleo. Todos esses produtos químicos se solidificaram em forma de sal e se precipitaram formando camadas. E todo esse processo aconteceu
na cronologia bíblica, que a Bíblia não diz, aconteceu em data tal, não dá uma data. Mas se você somar as idades dos patriarcas bíblicos, a partir do momento que ele teve o primeiro filho, fazer uma sequência, isso aconteceu há cerca de 5.000 anos atrás, usando o texto bíblico da versão bíblica da Septuaginta, da versão grega. E tem a versão massoreta, que é a versão que nós usamos aqui no Ocidente, né? Mas tem uma outra versão grega, que é mais de 200, lá da época do Alexandre o Grande, que mandou fazer a versão. Ela tem mais de 200 anos antes de Cristo. Então a versão mais antiga é a versão grega. E lá a cronologia dá um período de vida maior para os patriarcas. Então isso muda. Isso aconteceu então mais ou menos em 3.200, 3.300 antes de Cristo, no calendário atual, na nossa situação. Cerca de 5.000 anos atrás, mais ou menos. O interessante é que os incas, os chineses, têm um calendário muito antigo, e o calendário deles começa em 3.113 a.C. Tá? Coincidentemente. Coincidentemente. Mais ou menos 3.100, 3.200 por ali. E o interessante é que tanto um quanto o outro falam que o calendário começou porque aquele mundo antigo foi destruído e eles estavam num novo mundo, e normalmente é um dilúvio. E se você for nas civilizações mais antigas, e o pessoal já fez essas descobertas, tem mais de 270 lendas e mitos de um dilúvio universal e que pouca gente se salvou dentro de um barco porque a divindade resolveu destruir aquele mundo por motivos variados e salvaram-se algumas pessoas. Então, que vieram no barco e que trouxeram animais. Então isso a gente chama de hiperdifusionismo histórico, cultural. As pessoas se separaram, migraram pelo planeta, mas levaram a memória daquele evento e foram contando para os seus filhos, que contaram para outros filhos, e nem aquela comunicação de telefone, né, que a gente costuma fazer quando criança, né? E no final, às vezes o texto não fica bem legível, né? A história não fica bem contada, mas ele sempre permanece um núcleo de verdade. Show de bola. Tá? Qual a causa física que o Criador usou para deflagrar o dilúvio e quais as consequências? A causa física, como eu disse inicialmente, foi o impacto de asteroides. Ele precisava fazer isso, ele podia ter feito chacoalhado a Terra, mas ele usou os asteroides. Ele sempre usa matérias que ele já criou para fazer algumas coisas, como o homem, lá no Gênesis, diz que ele pegou do pó da terra e fez o homem. Ele não diz, haja homem, ele foi lá e fez o homem. Algumas coisas ele cria do nada, outras ele pega a matéria que ele já criou anteriormente. É como um escultor que faz uma escultura no barro, ele utiliza o que ele já tem. Os asteroides fizeram então, deflagraram erupções vulcânicas no mundo todo, romperam a crosta do planeta. Provavelmente essa mudança de massa do planeta acabou inclinando o eixo de rotação da Terra em alguns graus. Isso acabou levando as águas oceânicas a invadirem e ficarem circulando durante um ano o mundo. A atmosfera primitiva foi destruída, não tinha mais aquele mundo tropical. A pressão atmosférica foi reduzida porque os impactos do asteroide acabaram provocando um processo de oxidação, né? O oxigênio foi sendo queimado, foi sendo aglutinado com outras moléculas, gás carbônico e tudo mais. Tanto é que a gente observa na geologia que os níveis de gás carbônico daquela época eram mais de 1.400 partes por milhão. Hoje nós estamos em 400 partes por milhão. Então o oxigênio se uniu com o carbono e se formou o gás carbônico. Outros compostos químicos reduzindo. Então você já não tinha uma atmosfera estável, você passou a ter ventos. Uma das consequências do dilúvio foi a glaciação. A geologia trata aí com de 6 a 20 glaciações. Mas quando vai ver os dados concretos, você consegue estabelecer que é uma glaciação ou várias glaciações em montanhas, quer dizer, as geleiras de montanhas congela, derrete. É o que está acontecendo agora, está vendo muito de gelo das montanhas. Então a gente vai colecionando essas informações e nas camadas, como aquela água toda é uma lama, que nem uma enchente, aquela água barrenta, suja, leva detritos, a hora que ela recua para o leito do rio, se você for cortar aquela lama, você vê que ela está toda em camadas. A mesma coisa aconteceu no dilúvio, formou-se camadas sedimentares que viraram rocha sedimentar, tipo o arenito que a gente tem na catedral aqui em Lages, é rocha sedimentar, é feita de areia, né, só que ela endureceu e virou uma rocha. Então você tem isso no mundo inteiro, cerca de 70% da crosta atual continental, acima do granito, é rocha sedimentar. Uma parte é basalto, como aqui, né? Em alguns lugares você vê as camadas sedimentares quando você anda pela estrada.
Então todo esse processo de inundação acabou gerando essas camadas. Dentro dessa camada ficaram os animais mortos, a grande parte deles. Alguns viraram fósseis, dependendo da profundidade em que estavam. A água pressionou, tirou todo o líquido, as bactérias não agiram. As bactérias decompõem, a gente tem bactérias no corpo também, né? Então chegou num ponto que não tinha mais oxigênio, não tinha mais como as bactérias agirem, né? E ele acabou petrificando os ossos daquele animal, às vezes a carne, alguns órgãos, eles acabaram sendo substituídos por minerais. Então você acha um fóssil, na realidade ele não é um esqueleto, ele é um esqueleto todo que foi substituído por minerais. Em alguns casos, atualmente, eles têm descoberto ossos fósseis com moléculas que não se decompuseram, eles chamam de tecidos moles popularmente, né? Então você acha tecidos moles em dinossauros, fósseis de dinossauros, o que demonstra que eles não morreram há tanto tempo, que é a implicação óbvia, né? Que diz que os dinossauros morreram há 66 milhões de anos, só que matéria orgânica daquele tipo, de um animal, de uma planta, coisa parecida, ela não sobreviveria mais do que 100 mil anos. Se fosse congelada, talvez 1 milhão de anos, mas congelada, muito bem congelada, né? Eles acharam glóbulos vermelhos, vasos sanguíneos, o tecido mole, que é aquela estrutura de colágeno que faz os ossos da gente, que forma uma estrutura e ali você enche de cálcio, né? E forma os ossos, só que é uma estrutura orgânica, ela tem circulação sanguínea ali dentro, tá? Então eles acharam essas estruturas. Então, você observando a parte de tecidos moles, você vê que isso não aconteceu há tanto tempo atrás. Tá? Os cientistas evolucionistas tentam dizer, não, mas deve ter um jeito de preservar isso por milhões de anos, porque nada da química permite preservação de matéria orgânica por longos períodos de tempo. O DNA, então, que eles já acharam moléculas de DNA nesses fósseis, ela não sobreviveria ao ambiente dias. Olha só. Ela degrada extremamente rápido. Se você congelar, que ele congela uma carne, você vai ter DNA ali, então você pode, no período de congelamento da carne, ela vai ter. Só que com o passar dos tempos, ela vai acabar desagregando também. Dentro do organismo vivo, ela vive milhões de anos, né? Não se decompõe, então ela está sempre se renovando, se corrigindo os erros, né? Então o que a gente vê é que os animais que estão hoje fossilizados morreram há poucos milhares de anos, não há muitos milhares de anos. É o que a ciência descobriu, apesar do que se é ensinado na escola e na academia não ser isso. Tá? Olha só, a gente tem uma informação bem diferente disso, né? Bem diferente. Tá, você falou em Grande Abismo. O que são as fontes do Grande Abismo? As fontes do Grande Abismo são justamente as águas que encheram a Terra acima do continente, que são essa ruptura de crosta. Não é só os aquíferos que a gente tem hoje, que se faz um poço artesiano e pega a água. Essa água está na crosta terrestre, nas camadas de rocha sedimentar. Tá? É água que se acumulou, foi infiltrando e você pode recuperar ela. Tá? Então as fontes do Grande Abismo são isso, são os vulcões, tá? Que o abismo é o oceano. A palavra abismo, abyssos em grego e no hebraico também, ele significa oceano, águas. O dilúvio deu origem às placas? O dilúvio deu origem às placas. Por que isso? Até então a Terra era uma crosta rígida, como é o planeta Vênus hoje, como é o planeta Marte, pelo que me parece, eles não descobriram placas tectônicas em Marte. Por quê? O que é placa? Bem resumido para o pessoal. Resumido. Essa crosta sólida que a gente está, ela é dividida em pedaços. Como se fosse quebrar uma casca de ovo, ela forma aquelas coisas sem você desmontar a casca. Forma pequenos pedaços. Esses pedaços, existem 12 grandes placas no mundo. Por exemplo, a América do Sul, aqui o Brasil, está em cima de uma grande placa dessas. Então por isso que a gente tem muito pouquíssimo terremoto. Nas bordas dessas placas você vai ter vulcões, tá? E terremotos. Então praticamente todos os vulcões e terremotos são nas bordas da placa. Praticamente, porque tem vulcões dentro do continente por outros motivos, tá? Então, com o dilúvio, a Terra rachou. Antes do dilúvio, a Terra era uma superfície de granito e basalto no fundo oceânico estável. Você não tinha tremores, você não tinha vulcões, você não tinha nada dessas coisas. Tudo isso colocaria o planeta em risco e a vida tal como foi criada em risco também. Tanto é que quando eles entraram em atividade com os impactos do asteroide, o mundo foi destruído. E hoje a gente tem ainda essas catástrofes ocasionadas pelos vulcões, que a Bíblia chama de fontes do Grande Abismo. Não existia a palavra vulcão naquela época, né? Pois é, quando você fala em quais as consequências esperadas de um dilúvio global relatado pela Bíblia,
Porque, e as evidências disso, né? Porque você teria... primeiro você teria que ter rochas sedimentares. O que é rocha sedimentar? É a lama que o dilúvio gerou corroendo o solo, corroendo a rocha. Que tem lama aqui, lama ali, lama lá no planeta. No mundo inteiro você tem essa lama, só que essa lama acabou solidificando e virou rocha. Tá? Então, e a gente chama essas rochas de rochas sedimentares. Dentro dessas rochas sedimentares, no caso de uma extinção em massa por água, seriam sepultados animais, né, que viraram fósseis. Então os fósseis seriam evidência do dilúvio, as camadas sedimentares seriam evidência do dilúvio. Tá? O carvão veio das florestas imensas antes do dilúvio. Tá? O carvão mineral que a gente tem aqui em Criciúma, por exemplo, tem Tubarão, tem aqui uma série de cidades aqui em Orleans, né? Laurumilha, você tem carvão. Esse carvão veio das florestas antediluvianas, que eram florestas monstruosas. A Amazônia seria um pequeno bosque, vamos dizer assim. Olha só. Né? Porque as árvores eram imensas. Por exemplo, para você ter uma ideia, para formar uma camada de carvão de 30 centímetros, você precisa de 4,5 metros de madeira comprimidas e aquecidas a 400 graus mais ou menos e comprimidas a mais ou menos 450 atmosferas, 450 vezes a pressão atmosférica. Então, se você mergulhar isso alguns quilômetros na crosta, ou se você colocar alguns quilômetros de água em cima, você faz isso. Então você gera carvão muito rapidamente. E o petróleo e o gás que a gente tem hoje, existem algumas teorias que dizem que é o petróleo químico, mas ele é oriundo dos animais que morreram, foram acumulando nessas bacias, as grandes bacias cratônicas que a gente chama, as grandes crateras, né? Afundaram, foram pressionados, aqueceram e virou petróleo. Já foi feito isso, experiências em laboratório, só que é muito caro fazer petróleo em laboratório do que você cavar e fazer tirada o petróleo já feito. E você teria também algumas outras evidências da civilização antediluviana. Você poderia ter alguns objetos encontrados nessas rochas sedimentares da civilização que viveu lá, porque foi tudo destruído, nada sobreviveu, zerou, a Terra morreu. Né? E foram encontrados muitos objetos feitos pelo homem dentro de rochas sedimentares. Eu trato disso lá no meu livro sobre o dilúvio, tem lá uma série de exemplos, né, de objetos que sobreviveram à catástrofe, foram enterrados na lama e sobreviveu, porque foram enterrados na lama, porque se tivesse ficado em cima teria sido triturado também. Então você tem várias evidências disso. Você tem, por exemplo, geneticamente, um momento no tempo, toda a vida na Terra, os cientistas descobriram, ela começou de novo, num período muito curto. Primeiro eles tinham descoberto que só os humanos tinham começado recentemente, geneticamente falando. Tinham científicos para isso, eu cito lá no meu trabalho. Depois descobriram que alguns organismos e alguns animais também. Agora eles já fizeram com mais de 100 mil variedades de vida e descobriram que todos eles começaram de novo muito recentemente. Eles colocam em milhares de anos, eles chamam de efeito gargalo. Funilou, a vida foi extinta e os que sobreviveram estão por aqui ainda, diversificando. Tá? Olha só. Era glacial, glaciações. Quanto tempo durou? As glaciações é um efeito direto do dilúvio. Durou mais ou menos 1000 anos a glaciação pós-diluviana. E ela foi criada com ventos... Se você ler lá no texto bíblico, Deus mandou passar um vento sobre a terra para diminuir o nível das águas. Vai ser uma coisa interessante. Olha, né? Só! Tá lá. Quando você vai analisar fisicamente isso com meteorologistas, e foi feito por isso, né, os meteorologistas foram avaliar, o processo de evaporação de água é um processo que retira calor do ambiente. Então, um dia muito quente, você coloca a roupa no varal, com vento, ela seca rapidinho, né? Num dia mais frio, isso já não acontece tanto. Tá? Então, você precisaria tirar calor do ambiente para gerar evaporação na Terra. Quando você tira muito calor do ambiente, isso leva a um processo de congelamento. Tá? E essa água que foi vaporizada, que é o que acontece, choveu, esfria. Por quê? Porque está tirando o calor do ambiente para vaporizar a água, para torná-la em vapor, formar as nuvens. Hoje não tem nenhuma nuvem no céu. Inverno, céu de brigadeiro. Exatamente. Então essa evaporação congelou. Conforme as águas iam recuando de cima do continente para a nova bacia oceânica, ela acabou congelando na superfície. As montanhas que apareceram depois pelas a crosta quebrou, né? Acabou congelando, começou geleiras. E todo esse vapor d'água que foi gerado por esse processo de diminuir o nível das águas, virou gelo, virou neve e virou gelo. Então o grande problema que os cientistas evolucionistas, glaciologistas querem explicar, da onde que veio
todo a neve, ou todo aquele vapor d'água que congelou. Porque se você desligar o sol, você vai congelar a atmosfera, vai congelar as águas, mas não vai ter uma era glacial. Para ter uma era glacial você precisa de muito vapor d'água, né? E muito vapor d'água associado a um frio intenso para gerar neve. E agora no inverno pode dar neve aqui na serra. Né? Olha só, que show. Então esse é um processo físico. Os meteorologistas que trabalharam com isso, Mike Ward foi um deles e Larry Wiedemann foi um outro, que era um meteorologista da NASA, lá da NOAA, da Agência de Atmosfera e Oceanos dos Estados Unidos, eles calcularam que os ventos atingiram aí a velocidade de hipercanes de até 800 km por hora, eram hiperfuracões. Tá? E eles tiravam essa água e acabavam congelando e geraram a era glacial, que terminou em mais ou menos aí uns 1000 anos depois do dilúvio. Foi degelando, aí o nível oceânico após o dilúvio estava em torno de 550 metros mais alto do que estaria hoje. Hoje seria 430 metros mais alto, porque depois do degelo glacial elevou o oceano em 120 metros. Olha só. Só que nesse meio tempo, os animais e as pessoas migraram pelo mundo, tá? Porque nesse caminho teve a formação do Oceano Atlântico. Aqueles 550 metros de água que eu calculei... Esse é o tema central? É um dos temas centrais do livro, são os 4 temas centrais do livro, né? Quando formou o Atlântico, que tem essa rachadura no meio do Atlântico, essa cordilheira de montanhas que a gente chama de Mesoatlântica, ela pesou em cima do granito, que já estava quebrado, e afundou. Chama-se subsidência. Isso aconteceu em vários momentos, pelo menos mais foi descoberto linhas de praia a 5 km de profundidade, praias submersas, e a 3 km de profundidade. Então, ela provavelmente deve ter durado alguns séculos. O processo primeiro afundou uma parte e depois afundou uma segunda parte. Daí ela desapareceu no oceano. Hoje ela está 1 km, 2 km abaixo do nível do oceano. Quando isso aconteceu, águas do mundo inteiro vieram para essa nova bacia oceânica, que tem 100 milhões de quilômetros quadrados. O Atlântico legal, vamos dizer assim, que dá as fronteiras com os países. Isso baixou as águas do mundo todo. Tá? E as pessoas aproveitaram, os animais migraram. E o pessoal foi caminhando para a Austrália, os cangurus foram para lá. Né? O pessoal veio caminhando aqui para a América do Sul. Tá? Alguns fizeram a volta do mundo, vieram lá pela Beríngia, que seria o Estreito de Bering, que hoje está submerso a uns 60 metros. Né? Aquilo era tudo terra seca. E com o passar do tempo, o degelo foi acontecendo. Por exemplo, aqui no Paraná tinha glaciação. Minas Gerais tinha glaciação, São Paulo, Nordeste tinha glaciação, tinha geleiras em cima, né? Então esse gelo equatorial derreteu e elevou o nível oceano 120 metros. E aí o pessoal que estava lá na Austrália ficou isolado do mundo. Tá? O pessoal que estava para cá ficou isolado do mundo. Tá? Então esse é um dos temas centrais. Só que quando afundou o Atlântico, ou seja, o piso que é hoje o Atlântico, ele levou montanhas do outro lado. Aí você tem os Himalaias, onde tem o Everest, tem os Andes aqui, tem os Alpes. Todas essas montanhas foram erguidas, simplesmente. O pessoal diz não. A gente fala isso erguida, você fala assim muito fácil, mas isso é milhares de anos, né? Na realidade foi um evento que provavelmente durou um século ou dois. Elas foram, quebrou a costa, já estava quebrada naquelas regiões, e o manto que foi pressionado aqui, porque esse basalto, essa rocha, ela é maleável a 40 km de profundidade. Ela é quente, muito quente, então ela é maleável, você consegue trabalhar com ela, né? Então quando isso afundou, o piso do Atlântico afundou, ele empurrou essa rocha para as laterais, fazendo as montanhas. E por outro lado ergueu as montanhas. É um processo chamado de orogenia, né? Criação de montanhas, que na linguagem geológica chama-se isostasia. Você tem que fazer um equilíbrio, né? Você afunda um lado e eleva outro. Está acontecendo inclusive lá na Islândia, se não me engano, na Groenlândia, como está havendo degelo daquelas camadas de gelo gigantescas que tem lá, está tirando um peso de cima da ilha, né? Ou da Islândia ou da Groenlândia, não lembro agora qual é as das duas. E o que está acontecendo? O solo está subindo. Então as praias estão ficando cada vez mais longe de onde estavam, né? Porque o solo está subindo, está tirando um peso de cima. Tá? Olha só. A deriva continental. O que é a deriva continental? Placas tectônicas. Placas nós já falamos, né? Sim. A Terra tem... A deriva, o que é? Deriva, a geologia considera que essas placas se movimentam pelo planeta. Chama-se deriva. Dela vem aqui porque o pessoal usou essa ideia porque aparentemente a América do Sul e a África se encaixam, se você olhar num mapa de relevo. A partir dali é que veio a ideia dessa deriva, coisa muito antiga já.
e a geologia adotou. Só que tem muitos problemas nessa teoria. Você não tem mecanismo para movimentar uma massa continental, até porque embaixo, por exemplo, aqui da América do Sul, existem montanhas invertidas, que eles chamam de quilha continental, que chega aí até 600 km eventualmente. Vai de 200 a 600 km de profundidade. E a deriva continental é nessa parte aqui do globo, na parte equatorial do globo. Então, se você tentar mover um navio de lado, vai ser muito difícil. Tá? E aí o pessoal diz, não, mas acontece que temos aí superplumas. Uso muito como exemplo a chaleira fervendo, que forma aquelas bolhas que sobem do fundo para a superfície, né? Como se o manto terrestre, que é feito de rocha, extremamente densa e pesada, fervesse e empurrasse a crosta tipo da América do Sul para os lados, da África para os lados. Só que tem um monte de problemas de fatos científicos aí. Nem todos os geologistas concordam com essa teoria, mas é o paradigma vigente. Então você tem que trabalhar muito para tentar mostrar para o pessoal, não é bem assim, porque não existe evidência das superplumas. Então você não tem um mecanismo para afastar os continentes. Para erguer é fácil, você afunda aqui, você ergue do outro lado, cria montanha. Então esse é um aspecto. Entendi. Tá? Então a formação do Atlântico diz, ele se afastou durante 300 milhões de anos para formar o que é o Atlântico hoje. É falso, porque você não teria linhas de praia na montanha submersa. Isso é uma coisa recente, era da época da criação dessa teoria muito aceita, mas foi ignorada. Tá? Pois é, agora, você veja bem, você, Célio, você é não é cientista, é um... Sou um pesquisador. Quanto tempo de pesquisa? Porque, você veja bem, você vai juntando muitas ciências, monte de... Exatamente. Você trabalha com... No caso do dilúvio, o tempo que eu pesquisei foram cerca de 9 anos de horas trabalhadas. Tá? Então é um trabalho bastante vasto, bastante complicado. E aí você vai ligando um ponto no outro, uma ciência na outra, é isso? Como eu não sou um geólogo, eu fui estudar tudo que tratava de geologia relativos a esse tema, as camadas sedimentares, vulcanismo, placa tectônica, rupturas de crosta, camadas sedimentares, petróleo. Só que não é só isso, você vai estudar paleontologia, você vai estudar biologia, como é que se forma um fóssil, né? Você vai estudar astrofísica com impactos de asteroides, quais são os seus efeitos. Então você acaba utilizando aí umas 30 disciplinas acadêmicas. É claro que eu não domino, não tenho formação nessas 30 disciplinas acadêmicas, mas você consegue livros técnicos, artigos científicos que te dão uma boa visão sobre isso para montar uma ideia, montar um juízo sobre esse trabalho. Faço isso há muito tempo, o meu projeto de pesquisa já vem há mais de 40 anos, o dilúvio me demandou 9, acho que se eu for fazer os outros 20 capítulos, eu não tenho vida suficiente. Então a gente vai estudando bastante. Isso vai chegando a algumas conclusões que diferem do que eu aprendi na escola. Tá? Você falou algumas coisas aqui que difere. A escola, não, as placas se moveram, você vê vídeos sobre isso, mas quando você vai estudar a fundo a geologia, você não tem fatos que corroborem essa ideia. Tá? Por exemplo, a pessoa diz, mas as costas da África e da América são parecidas. Sim. E a erosão de 300 milhões de anos, que é o tempo de formação do Oceano Atlântico, ele varia de 130 a 700. Tá? Então não tem uma teoria... assim, foi nesse período que aconteceu. Mas ele já era um rio, então quando teve dilúvio já tinha alguma coisa ali. Provavelmente, no pós-dilúvio, ele tinha braços de mar, porque você tinha praia. Tá? Então pós-dilúvio você já tinha braços de mar. Não eram tão profundos quanto a gente tem hoje. Tá? A erosão glacial deveria ter desfigurado os continentes se eles tivessem se afastado durante esse período todo. Teria corroído. Nós temos erosão. Então, para você dizer que manter o desenho da plataforma continental, do desenho continental da África e da América do Sul, dizendo que só se afastou, você tem que ignorar a erosão. Tá? Erosão, qualquer agricultor sabe o tamanho do estrago que faz quando cai na sua lavoura, né? Olha só. Tá, então vamos falar um pouco da arca, dos animais, das pessoas. Certo. Que é uma parte bem bacana também. Muito bacana. O tamanho da arca? Não, o tamanho nós já falamos, né? O tamanho nós já falamos. É assim, ela é equivalente hoje aos maiores porta-aviões ou transatlânticos que nós temos. Tá? Só que ela é feita de madeira. Por exemplo, tem transatlântico com 360 metros. 120 anos de trabalho. 120 anos de trabalho. Quantas pessoas trabalhando ali? Citado na Bíblia só tem a família de Noé. Mas você tinha uma civilização que a gente calcula entre 20 a 200 milhões de pessoas do mundo naquela época. Tá?
As pessoas normalmente trabalham, não importa se o patrão é considerado louco, mas desde que pague, está tudo resolvido, né? Então provavelmente ele utilizou pessoas para fazer o trabalho, utilizou animais de grande porte para fazer o trabalho, para mover árvores, para mover as vigas, para mover as tábuas, como a gente faz. Eu cresci no sítio com meu avô, meu pai e minha mãe, e a gente usava o boi carreiro, uma junta de boi carreiro, para puxar uma tora desse tamanho, por exemplo. Você cortava uma madeira lá no mato para fazer tábuas, para fazer coisas, que naquela época serrarias era uma coisa rara. Você pegava 2 boi carreiro, amarrava ali e puxava, né? Você tinha, antes do dilúvio, mega animais. Você tinha mastodontes, que são muito maiores que os elefantes africanos de hoje. E os elefantes africanos de hoje continuam fazendo um trabalho para as pessoas lá da Índia, por exemplo, né? É muito grande. São úteis, eles prestam um trabalho pesado para aquelas pessoas. Mas você tinha também os dinossauros. Tinha dinossauro nessa época? Tinha dinossauro. Por que tinha dinossauro? Porque a Bíblia diz que Deus criou todos os animais. Tá? Todos. Não há exceção, todos menos dinossauros. Não, todos. Então, se nós acreditamos que Deus existe e acreditamos que o texto bíblico representa a história da humanidade, então nós temos que acreditar que ele também criou os dinossauros. Não tem outra forma dele surgir. A teoria de evolução tenta explicar que isso surgiu assim ao longo de milhões de anos. Eu trabalho com design inteligente, com biologia, e isso não é verdade. Tá? Eles conviveram. Ou seja, Noé conviveu com essa megafauna e trouxe essa megafauna dentro da arca. Tá? Ele trouxe os dinossauros dentro da arca, como trouxe os animais que deram origem aos cavalos dentro da arca, como trouxe os animais que deram origem aos bois. Tá? Inclusive, por exemplo, os bois, o Aldo trabalhou algum tempo selecionando animais para mandar boi vivo para a Turquia, em navios. Umas imensas arcas, né? Levavam lá milhares de animais dentro do navio. Como é fato que a arca levou milhares de animais. Mais ou menos uns 2.300 animais. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Depende de como é que... 2.300 animais. Animais. De variados portes. Desde o tamanho da galinha até desde o tamanho de um dinossauro. Insetos e tal? Como? Insetos também? Insetos ele não foi pedido para trazer, mas pelo tempo que a arca foi construída, né, à medida que ela foi construída, você vai ter provavelmente cupins, você devia ter aranhas. Né, de brinde. De brinde. E o pessoal vai se agregando. Se você deixar uma casa fechada aqui 2 semanas, você vai ter uma série de visitas. Né? Então eles não foram trazidos, ordenados para trazer. Ficou um ano, né? Ela ficou um ano flutuando. A deriva. A deriva. Porque ela não era um navio para ser guiado. Ele era uma arca, significa caixa. Uma caixa retangular. De dimensões de 6 por 1. 6 vezes o comprimento da largura, né? E então ela devia flutuar um ano, era esse o objetivo dela, específico, né? Ela tinha 3 pisos, com mais ou menos, na medida do covo do Sumério que eu falei antes, mais ou menos 12 metros de altura cada piso, que dá mais ou menos o quê? A altura daquele pinheiro? A parte de baixo dos galhos, mais ou menos isso. Nessa altura era a arca. Nessa altura era um piso da arca. Você tinha um piso, 2 pisos, 3 pisos. Ele daria um prédio de uns 12 andares, hoje na faixa dos 2,70 metros, 2,70 metros cada piso, né? Quando se for pensar em arca, quando se for pensar em tudo isso, penso eu, que não teria como ter dedo de Deus numa arca, em tudo isso que você está falando aí. Na verdade a arca... Porque aí vem a pergunta, alimento, como que trouxe alimento para esses animais, e são muitas perguntas que surgem. Na realidade, assim, quando se aproximou ao dilúvio, Deus disse para Noé, carrega na arca toda a comida para você e para os animais. Tá? A Bíblia não cita, vai durar um ano o dilúvio. Mas Deus provavelmente deve ter dito para Noé. A gente infere isso, porque senão como é que vou levar a comida para 6 meses, vou levar comida para 6, 7 meses, uma semana, né? Então Deus deve ter dito para ele, armazena o suficiente para pelo menos um ano. Tá? Então foi isso que ele fez. Só que tem um detalhe interessante, os animais antediluvianos eram vegetarianos, todos. Tá? Então o que você faz, por exemplo, agora no inverno? A gente dá forragem para as ovelhas, dá forragem para o gado. Né? Como eles eram vegetarianos, isso fazia parte do dia a dia deles. Para Noé, provavelmente, e a sua família, ele deve ter plantado um pomar no 3º piso da arca. Tinha espaço suficiente, tinha tempo suficiente. Ele tinha 120 anos, meu Deus. Ele podia ter feito uma horta muito grande para você ter vegetais frescos, árvores frutíferas. Ele trouxe vinho, trouxe a uva. Tanto é que a vitis vinífera, que é a nossa uva que a gente consome, que faz vinho, né, veio da Turquia, da região da Turquia.
A vinícola mais antiga do planeta descoberta até hoje é lá na Turquia, próximo ao Ararat, a região do Ararat. Que é onde desceu a Arca, na montanha do Ararat. E a vinícola mais antiga é também lá do Ararat. E a Bíblia diz que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha e fez vinho e tomou um porre, infelizmente. É que antes do dilúvio a pressão atmosférica era diferente, aquilo que ele estava acostumado a fazer, suco de uva, provavelmente não fermentava tão rapidamente quanto depois do dilúvio, que mudou a atmosfera, né? Então ele fez vinho. Então o vinho vem de lá. O interessante, eu estava falando do Aldo, com o gado, o gado que a gente tem hoje no mundo vieram das montanhas Taurus, lá da Turquia. Né? Existia inclusive um gado muito chucro, a gente diz aqui no sul, lá no Império Romano tinha, eles chamavam, era auroque, o boi primogênito. Era um boi, 2 metros de altura, um gigante. Não conseguiram domesticar ele, que foi os remanescentes, provavelmente, dos que vieram na arca, o tipo básico. Porque a vida que Noé trouxe na arca, ela diversificou. Que foi o que Davi descobriu, a diversificação da vida. Só que tem limites para diversificar. Por exemplo, os cães que a gente tem hoje. Nós temos os cães, as raposas, os chacais. Aqui a gente tem o graxaim, que é uma raposinha. Ele é um canídeo. O cão original que Noé trouxe não era nenhum desses que a gente conhece. Não era um dog alemão, não era o chiru ali, um cão pastor, né? Ele é um... Como é que é? É um border collie. Border collie. O casal de cães que Noé trouxe, deu origem aos lobos, às raposas, os chacais. Então ele era um animal diferente do que a gente tem hoje. Eles diversificaram. 5.000 anos eles variaram. Variaram. Isso geneticamente, pela comida e por tudo mais. Isso, o ambiente que se adaptaram e tal, né? Então isso aconteceu depois do dilúvio. E Darwin descobriu isso. Só que ele inferiu que daí no cachorro eu posso gerar um gato. Esquece, isso não é possível. A genética não permite. As leis que Mendel descobriu, que a gente estudou na escola, né? As leis de Mendel dão a trava na pretensão da teoria de evolução de que todo mundo veio de um único ancestral. Tá. Todo mundo veio de um ancestral que Deus criou originalmente. Tá. Então, Jason, para mim, a prova de que o dilúvio aconteceu, uma prova física mesmo, seria a arca? Seria a arca. Tem arca? É uma pergunta que eu te faço. Porque aí eu acho que, né, aí dá base para... É isso? Tô certo ou tô errado? É uma das evidências, tá? Porque é uma evidência de uma pessoa comum. Uma evidência concreta. Se tem a arca, se tem um pedaço da arca, teve a arca. Então o que acontece? Lá no Ararat, na Turquia, ele fica na Armênia ali, o Ararat fica dentro da Armênia, que é dentro da Turquia. A Turquia cerca ali. Uma república da Armênia. Tem inclusive uma nota do dinheiro deles, o Duran, que mostra a Arca de Noé, toda a história, a montanha, né? É interessante. A arca, o que consta, ao longo dos séculos, pessoas que estiveram lá no Ararat disseram que viram a arca. Em épocas de verões muito quentes, ela está a 4.200 metros de altura dentro de uma geleira. Ela está lá até hoje? Está lá até hoje, congelado lá dentro. Então, nos verões muito quentes, a parte da geleira que está mais próxima da borda da montanha degela e você consegue ver parte da estrutura saindo de dentro da geleira, que foram o que as pessoas relataram ao longo dos séculos. Tá? A única evidência concreta disso, da arca, em tempos modernos, século XX, foi o industrial francês Fernando de Navarra, com o filho dele, que eram alpinistas, eles gostavam de escalar montanhas, resolveram escalar o Ararat para ver se achavam a arca. Aí pegaram um verão bom e foram subir. Chegaram lá em cima, não acharam, andaram pela geleira, uma geleira enorme, né? Quilômetros? É uma geleira gigante, eu não sei qual é o tamanho dela, mas ela deve dar, sei lá, 1 quilômetro de largura por outro tanto de comprimento, né? Provavelmente com 100 metros de espessuras, pelo menos. E na descida da montanha, eles viram uma rachadura no gelo, e no fundo tinha água. Eles viram umas vigas de madeira, né, escura. O gelo estava translúcido, né, eles conseguiam ver. E eles pegaram os instrumentos de alpinismo, quebraram o gelo e tiraram a viga. Era uma viga de uns 2 metros, uma madeira extremamente dura, praticamente petrificada, de uma viga trabalhada, uma viga quadrada. Cortaram a viga do meio, porque era muito pesada para não transportar, e desceram a montanha. Aí mandaram fazer análise de carbono 14, que serve para datar restos vegetais. A datação deu cerca de 5.000 anos. E os biólogos, analisando microscopicamente a madeira, disseram que era madeira de carvalho. Madeira de carvalho. Então essa é uma prova física tirada dentro da geleira, a 4.000 metros de altura. Então é improvável que uma pessoa subisse com uma viga lá em cima e largasse lá para depois entrar dentro do gelo, né? Então é uma coisa assim, que a Bíblia diz que Noé tirou a cobertura da arca.
não sei se ele passou a soltar os pássaros, se ele precisava de madeira para fazer alguma coisa, porque ele não conseguia desmontar a arca lá de cima da montanha, porque ela estava a 4 km de altura, né? E eu estava numa montanha, a montanha não era tão íngreme, que podia descer os animais caminhando, mas você não tinha como trazer uma monte de madeira do tamanho que era a arca. Considerando que antes do dilúvio ele tinha mão de obra extra, né, que ele poderia trazer. Por exemplo, a madeira da arca, calcula-se que a espessura das tábuas eram de 30 centímetros. Provavelmente de metros de altura, de centenas de metros de comprimento. Você não tem como mover um negócio desse, né? Mesmo o cara sendo grandão. Né? E Noé devia ser uma pessoa bem grande. Eu acredito na faixa dos 4 metros de altura. Porque a Bíblia trata dos gigantes. E uma evidência disso, fala lá do rei de Og de Bazã, que eles acharam a cama dele, que dava 4 metros e pouco. O Golias dava 3 metros e 15. O gigante Golias lá de Davi. Eles eram os últimos dos gigantes, eles foram extintos ali naquela região. E o Cova do Sumério, que tem 117 centímetros, então que daria um homem de uns 4 metros e meio de altura. Mas não é só alto, né? O cara tem, a massa dele devia pesar 1 tonelada no mínimo. Uma força de pelo menos uns 10 a 12 homens. Então você aumenta de massa, você aumenta de peso, aumenta de força, né? Então os antediluvianos eram muito grandes, muito fortes, e ao que tudo indica, a arca ainda está lá. Eu considerei isso porque o aquecimento global está degelando as geleiras de montanha, e eventualmente vai degelar a geleira do Ararat, e aí vai ser muito interessante, estou esperando para ver. Todo ano eu entro no Google Earth, que eles atualizam as fotos de relevo da Terra, né? E vou lá no Ararat para ver se muda. Eles vão atualizando todo ano. Daqui a pouco eu vou achar a arca lá em cima da montanha. Ou um pedaço gigantesco. Um pedaço gigantesco. Consta que deu um terremoto em 1833, se não me engano, 1833. E rompeu um pedaço da arca e ela deslizou uma parte da montanha. Tá? Então, aparentemente, rompeu ali, deslizou, formou uma ravina. Isso consta que é história. Mas se está lá, está dentro da geleira também. Então, você não consegue... acessar ela. Essa é a evidência mais material, digamos, mais material, né? Mais material. Exatamente. Então você teria a arca, porque você não tem como explicar um objeto desse tamanho, nessa altura, pela descrição bíblica, cheio de compartimentos, gaiolas, baias, provavelmente dejetos de animais lá dentro. Sim. Noé deve ter construído lá para ele um apartamento para a família dele morar, porque ele tinha 3 filhos casados. Falando isso, a família eram 3 filhos. Eram 3 filhos casados com as mulheres, e Noé tinha a mulher dele, então ele provavelmente fez uma casa dentro da arca, uma parte da arca, em que eles moravam. Então você vai assim, alguém morou dentro desse negócio aqui. 8 pessoas. 8 pessoas. E você vai ver que tinha espaço para animais, provavelmente deve ter resto de comida, né, armazenado, né? Porque ele deve ter levado água, deve ter captado água da chuva depois, que o mundo passou a ser um mundo que chove. Né? Só você fazer calha, que nem eu fiz aqui na minha casa, fazer uma calha na borda da arca, você recupera a água e transfere isso dentro da arca. Você citou um dia para mim que você falou que a evidência das 3 mulheres, que eram 3 genéticas diferentes, como é que isso, é? Exatamente. A gente chama isso de erva mitocondrial. A gente recebe das mães mitocôndrias que são, grosso modo, a usina de força das nossas células. A gente tem milhares de mitocôndrias em cada célula, que elas geram ATP, o ATP é que faz energia, que faz a gente ficar quente e ficar vivo. Tá? Ele é um reator. E nós temos milhões, são 38 trilhões de células que têm milhares de mitocôndrias cada uma delas. E essas mitocôndrias a gente recebe da mãe. Porque no espermatozoide que vem do pai, você só aproveita o código genético. A maquinaria celular fica toda fora. Então as mitocôndrias vêm da mãe. Quando eles fizeram análise das mitocôndrias das mulheres do mundo, uma grande amostra, tem vários estudos sobre isso na internet, é só procurar que você acha, e o pessoal fez uma avaliação estatística do DNA. O DNA é o software que constrói essas mitocôndrias e faz ela funcionar. É o manual de instruções da máquina, dessa máquina, como é que ela funciona. Tá? E eles descobriram que todos esses códigos se agrupavam em torno de 3 pontos. Né? Ou seja, 3 códigos semelhantes. Né? 3 mães. 3 mães. E 3 mães coincide justamente com as 3 esposas dos filhos de Noé. Que a Bíblia diz que é de onde descende a humanidade atual. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Né? Você gostaria de falar sobre a Torre de Babel? Isso. É um tópico que eu termino o livro basicamente com isso, porque daí você teria que fazer outros livros para tratar da história. Aí a gente chamaria de história, né?
como as pessoas tinham conhecimento, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, Sem, que era um dos filhos de Noé, consta que ele viveu 500 anos até depois do dilúvio. Então, o conhecimento que eles tinham antes do dilúvio foi transmitido para gerações seguintes. Metalurgia, engenharia, matemática, astronomia, essas coisas. Então, a gente olha assim, nossa, como é que o cara fez um calendário tão preciso, os maias, o calendário da Stonehenge, que é um calendário solar. Então, você vê assim, porque eles tinham conhecimento. Eles precisavam de um calendário rever como é que a Terra estava funcionando para poder plantar, para poder fazer as coisas. Só que, em vez de Deus disse para eles, se espalhem-se pela Terra, a ordem tinha uma razão de ser. O planeta tinha muitos vulcões, muitos terremotos, tinha geleiras, tinha um monte de coisas que poderiam matar as pessoas. Então eles deviam se espalhar para você ter mais chance de sobrevivência. E Nimrod, que foi o pessoal diz um grande caçador, na realidade a tradução correta seria um opositor a Deus. Ele foi um cara que brigava por conta disso. E ele que, não, a gente não vai, a gente vai ficar aqui. Aí mandou construir uma cidade e construiu a torre, que é um zigurate, parece uma pirâmide. Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, mais ou menos 500 anos depois do dilúvio. Algo assim. Ali na região que é hoje o Iraque. Inclusive eles acharam a base da Torre de Babel lá, quadrada, né? Inclusive acharam o rei Nabucodonosor mandou reconstruir a torre no século VI, na era dele. Tem o projeto da torre, como é que ele fez, qual era a altura, o desenho da torre, a planta baixa, né? Enfim, dá para você ter uma ideia. Que é justamente a mesma aparência dos zigurates, ou das pirâmides. É uma estrutura piramidal, só que essa tinha degraus. Você tem isso no mundo todo, tem mais de 180 pirâmides. A gente conhece as do Egito, mas tem mais de 180 pirâmides no mundo. Tem na Ásia, tem na Rússia, tem na China, você tem aqui nas Américas, Teotihuacan, você tem a Pirâmide da Lua, você tem Chichén Itzá aqui na América Central. E tem uma pirâmide ali na América Central que tem 170 metros, 176 metros de altura. A pirâmide do Egito tem 139. Olha só. Então são todos esses templos em formato vertical. Então esse povo migrou de lá, Deus disse, não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão sair daqui, né? E acabou fazendo a confusão de línguas. Por isso Babel significa confusão, né? Que a gente fala idiomas diferentes, né? Por conta de que era necessário para as pessoas poderem se espalhar, porque elas não podiam ficar juntas a vida toda. E aí coincide com a formação do Atlântico, elas migraram para cá, construíram pirâmides aqui, né? Então a Torre de Babel A Torre de Babel está associada com essa difusão cultural de construções. Porque as pessoas antigas construíam cidades, não faziam vilas, não faziam aldeias, como a gente está acostumado a pensar aqui. Eles chegavam aqui, dá para fazer uma cidade, planejavam a cidade e construíam. Exige isso uma grande necessidade de liderança, engenharia, matemática, agricultura em grande escala, né? Projetos, porque você tem que alimentar essas pessoas, você tem que transportar coisas, você tem que planejar a cidade, né? Diferentemente das nossas cidades hoje em dia, em que você, uma casa aqui, uma casa ali, o outro constrói aqui, aí vira aquele monte de casa sem ruas nenhuma, sem planejamento nenhum, depois alguém vem e faz as ruas, liga água, liga luz. Eles planejavam as cidades. Nós temos aqui no Brasil Tocantins, a cidade de... capital lá do Tocantins. Palmas. E temos Brasília, que são cidades planejadas. Não sei se tem mais alguma, não me ocorre agora. O pessoal sentou, aqui vamos fazer a cidade. Aí você projetou as ruas, projetou tudo que você queria nesse espaço. Os antigos faziam isso, né? Eles construíam cidades. Olha só, né? Que coisa. E construiu cidades antes do dilúvio. Por exemplo, Caim teve um filho, né? E construiu uma cidade e deu o nome do filho para essa cidade. Então as pessoas, ele depois construiu outras. Nimrod fez a mesma coisa. Nimrod construiu Babilônia, uma porção de outras cidades na região onde ele estava, lá que era na Mesopotâmia, no que seria hoje o Iraque. Para nós terminar, qual é um conselho, uma palavra que você deixa, uma consideração final do seu trabalho aí? Olha, as pessoas, eu contei uma história aqui interessante, né? Mas por enquanto é só uma história, vocês teriam que ter mais profundidade nesse tema. Eu tenho meu trabalho, meu livro, tenho meu site, que o pessoal pode ir lá e olhar, onde que eu reuni vídeos, artigos científicos, outros livros, né? Porque o meu livro é um resumo de um conhecimento acumulado, eu não fiz isso do nada, né? Existe um conhecimento científico acumulado para isso. Então quem quiser saber mais, pode ir lá no meu site e acessar, ou procurar... Célio João Pires, Dilúvio. Dilúvio, vai aparecer isso. Vai no YouTube também, tem um canal que eu criei lá que tem essas informações, tem as apresentações que eu fiz, aqui foi um breve resumo, né?
Eu fiz várias apresentações com mais detalhes sobre cada tema desses que a gente falou. O meu site é www.deusexiste.desafio.com. No capítulo 6 está o relato do dilúvio. E lá tem vídeos, tem livros, tem artigos, tem links. Quem quiser se aprofundar ali, tem milhares de informações diferentes e interessantes que podem conhecer. E viver no sítio, o que te ajudou nesse estudo? Viver na fazenda é tudo de bom. Eu nunca pensei em passar a aposentadoria, ou pelo menos grande parte da aposentadoria, morando na fazenda. Eu cresci na fazenda. Eu cresci andando no meio dos animais, eu cresci andando no mato, no campo. Então, para mim, isso é uma coisa fantástica. E aqui é muito tranquilo. Você tendo os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, demanda hoje, você consegue fazer um trabalho bem bom, você consegue, no caso nosso aqui, tem pessoas que você pode trocar ideias, pode conversar. A cidade está próxima quando a gente precisa de mantimentos ou médicos, né? Então, viver na fazenda, eu acho que é tudo de bom. E muita gente aprendeu hoje, nesses períodos mais difíceis, que um pedaço no campo, uma casa no campo, faz uma diferença muito grande na qualidade de vida. Verdade. Célio, muito obrigado. Agradeço aí por deixar nós filmar, por trazer o conhecimento aí. É um prazer. Ou é uma satisfação a gente estar e levar esse trabalho para uma grande massa, uma massa que porque existe um questionamento em torno disso. Existe. O dilúvio aconteceu, né? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. E tem informação que dá a resposta. Eu fui atrás, porque para mim... Informações científicas. Eu gostei muito disso. Que dão consistência à resposta. Para mim, isso era uma dúvida que eu tinha. Eu me questionei isso e fui atrás. Eu estudei profundamente o assunto e estou compartilhando com vocês através desse vídeo aí com o nosso amigo Jason. E quanto mais você estuda e mais você entende, mais evidência tem que tudo isso foi um fato histórico. Um fato histórico muito importante, né? Obrigado, Deus abençoe. Ou eu vou terminar aqui. Eu quero tirar uma foto sua aqui, ó. Pessoal, vocês estão assistindo, deixa o like no vídeo. Tá muito bonito aqui, ó. Deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link de outro vídeo nosso, Sítio da Roça, só clicar e assistir. Obrigado, um abraço.